Olá, meus amados, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Obrigado a vocês que já entraram aí, deixando o seu like aí, comentando. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aí conosco. Vamos falar do Evangelho, vamos falar das Escrituras, vamos falar da revelação da palavra de Deus. E quando eu digo revelação, não estou me referindo a algo que foi soprado nos meus ouvidos, porque é isso que nós, infelizmente, estamos ouvindo aí da religião. Eu senti de Deus, Deus me mostrou, Deus me revelou. E nós sabemos que isto não tem mais coerência, não tem mais nenhum tipo de eficácia e utilidade para as nossas vidas. A revelação a qual nós falamos é uma revelação que está respaldada na palavra. E a Escritura vai se manifestar, por si só se revelar. Nós vamos apenas ler para compreendermos algumas questões. E esse é o tema que eu te convido a crescer comigo, a aprendermos juntos. Pré-existência, mistério revelado. Pré-existência é uma vida anterior. Esse é o sentido, né? Pré-existência. É uma vida anterior. Anterior o quê? É algo que é anterior a isto que somos. Ou seja, nós não ficamos limitados nesse raciocínio lógico, natural, carnal, de que eu sou essa pessoa, essa matéria, né, este envelope. Não. A pré-existência bíblica vai nos mostrar de que, na verdade, nós já existíamos antes com o Pai. É claro que esta palavra parece loucura para os que perecem. Esta palavra, ela não pode ser discernida pelo homem natural. O homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. O apóstolo Paulo disse que nós somos espirituais. Mas muitas vezes, Paulo, falando aos seus ouvintes de sua época, por exemplo, aos Coríntios, ele disse: leite vos dei de beber e não alimento sólido, visto que sois carnais. Então, o alimento sólido é para os perfeitos. E quando eu digo perfeito, eu não estou falando de santarrões, eu não estou falando de superioridade, não. Eu estou falando de um estado de uma consciência que foi aperfeiçoada, que recebeu conhecimento, que foi iluminada, os olhos, né, que foram de fato desvendados e a mente de Cristo que foi ativada no Filho de Deus. Então, vamos lá, vamos comentar sobre este assunto. Nós temos uma mensagem aqui no canal, aqueles que estão chegando agora, eu sou o irmão Elcio Jesus. Nós temos uma mensagem aqui no canal chamada, tem por título Adão não foi o primeiro da criação. Então, bateu curiosidade? Procure lá depois desta live. Adão não foi o primeiro da criação. E lá nós vamos explicar com mais detalhes este assunto, com mais textos, né? E de uma forma bem mais abrangente. Hoje eu quero resumir aqui. Nós falamos um pouco dessa mensagem lá em Feira de Santana e os irmãos ficaram ali, né, maravilhados, mas infelizmente eu perdi a mensagem em áudio, não deu para salvar. Então eu vou reproduzir detalhadamente esta mensagem. Então vamos entender aqui, amados, sobre a pré-existência. Olha lá. João capítulo 1, versículo 1. Os evangélicos deveriam entender isso aqui. Eu não sei por que os evangélicos eles tiraram esta ideia, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e não entenderam que
Cristo sempre foi próprio Deus. O que aconteceu ali foi manifestações. A manifestação do Pai na criação, do Filho, né, da redenção e do Espírito Santo na consolação e edificação. Mas eles formam um. Unicista, não triuno, ou seja, unicista. Eles se formam um. No princípio era o Verbo. Acompanhe comigo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo é a palavra. No princípio era o Verbo. Quando nós vamos lá no livro do Gênesis, né? No início, a origem, o princípio, nós vamos ver Deus dizendo: haja luz, haja isso, haja aquilo. Quer dizer, o haja de Deus, o verbo de Deus, a ordem de Deus, a fala de Deus se manifestava na criação. No princípio era o haja, o verbo. Quem recebe? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Então, sem sombra de dúvida, Jesus, o Cristo, ele se manifestou como Filho do homem, como Filho de Deus, como Jesus de Nazaré, né, o Jesus histórico, mas ele era o próprio Deus. E o que é que isso tem a ver com pré-existência, irmão? Tem tudo a ver. Tudo a ver, porque aqui está dizendo que no princípio ele já existia, mesmo antes dele ganhar uma forma corpórea na pessoa de Jesus de Nazaré, no ventre de Maria. Então vamos continuar. Versículo 14, João capítulo 1, versículo 14. Não fujam não, fique comigo. Olha lá. E o Verbo se fez o quê? Carne. Então no princípio é o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E este Verbo que estava e era Deus se manifestou, se fez carne. Ele encarnou. Não é reencarnação, tá bom? Para alguns desavisados aí não me pegarem, principalmente o sistema religioso. O irmão está pregando agora a doutrina espírita. Reencarnação, não é reencarnação, é encarnação. Olha lá, ó. E o Verbo se fez carne. O haja do princípio, que o princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele vai continuar falando. E vimos a sua glória. Amém? Como a glória do unigênito do Pai. Cheio de quê? De graça e verdade. A graça e a verdade já estavam ali se manifestando no Verbo que se fez carne. Então ele já existia. Isso é uma pré-existência. Diga-se de passagem, é só um comentário a título de curiosidade. No caso de Jesus, ele não existia, ele era, ou ele é. Porque existir é algo que não existia antes e passou a existir. E ele sempre foi, tá? Mas, para nós termos uma base aqui deste assunto, se tratando de Jesus de Nazaré, ele já existia na questão do Espírito. É por isso que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que basicamente é isso aqui, ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, pode conferir. Diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando o pecado. Deus estava em Cristo, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. E Paulo disse, Deus estava em Cristo. Como era que Deus estava em Cristo? Em
por isso que ele foi profetizado como Emanuel, Deus conosco, ou Deus com os homens, ou Deus dentro do homem. Então Jesus de Nazaré, quando ele caminhava lá com os judeus, aquela pessoa, aquela matéria era apenas um envelope. Dentro daquele envelope, daquele velcro, dentro daquele vaso de barro, havia um tesouro escondido. Porque o Cristo, sabe, o ungido, o Espírito do Eterno habitava naquele homem de aparência comum, um homem simples, homem de dores, quando o profeta Isaías declara que não havia nele beleza alguma para que eles, no caso, eles, o desejássemos, como ele se expressa, para que nós o desejássemos. Tanto é que na noite que ele foi traído, o sinal da traição tinha que ser um beijo de alguém que estava bem próximo, para que ele fosse identificado como Cristo, porque aparentemente, humanamente falando, ele era bem semelhante aos discípulos. Então não havia nenhum destaque em Jesus. Isso dá um tapa na cara do religioso quando o pastor, para dizer que é homem de Deus, ele tem que andar com um anel de teologia dessa grossura, essa espessura, ele tem que ter um carrão, tem que ter jatinho, tem que ter isso para dizer que ele é um abençoado homem de Deus. E Jesus era tão comum que para ser indicado, né, como Cristo, como Messias, ele recebeu um beijo, porque senão os soldados não iriam identificá-lo. Mas quem estava ali dentro de Jesus? O Espírito do Eterno. Porque quem era Jesus? Era o próprio Deus que tinha se manifestado em carne, que tinha encarnado, recebido um corpo de carne. Vamos continuar o raciocínio. 1 João, capítulo 1, versículo 1, o mesmo João vai continuar falando. Acompanhe comigo. O que era desde o princípio, olha lá, era desde o princípio. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Olha que coisa, amado. O que era desde o princípio. E o que era desde o princípio? O princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os seres humanos. E João continua dizendo, o que era desde o princípio, que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque João, diga-se de passagem, tocou literalmente. Se aproximou a ponto de recostar sua cabeça no peito de Jesus na ceia ou na Páscoa dos judeus. A intimidade, o nível de relacionamento que João teve com Jesus de Nazaré. Então ele tinha propriedade moral, credibilidade para falar isso. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque ele era ali a palavra em forma humana. Ele era ali a palavra que tinha ganhado um corpo. Ele era ali a palavra, o Espírito que tinha ganhado uma forma e estava ali entre os homens. Então ele sempre existiu. Ele não foi criado, ele sempre foi criador. Amém, amadas? Quem recebe essa palavra? É uma palavra simples, é uma palavra que no meio do povo da graça ela é bem conhecida, mas é uma palavra que eu particularmente, são temas que eu gosto de falar, eu gosto de frisar bastante. Pré-existência, predestinação e eleição, porque isso nos traz de fato um descanso eterno, nos mostra realmente de quem nós somos nele, e que de fato todas as circunstâncias, todas as coisas que estão ao nosso redor são passageiras. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, ele dizia isso também quando ele fala acerca da fé, por exemplo, né? Isso é uma questão de fé, crer que houve uma pré-existência, é uma questão de fé, diga-se de passagem, que você foi predestinado e que você já existia antes mesmo de você ter nascido, biologicamente falando. Porque Jesus foi o primeiro de tudo isso que nós estamos falando.
Então, o que era desde o princípio, o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Glória a Deus, glória a Deus. Olha lá. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Eu quero frisar a parte A aqui. Eu vou trazer esse versículo lá na frente para falar um pouco mais também. Mas aqui agora é sobre Jesus. Então vamos lá. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus. Então, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Então Jesus, ele foi também participante da carne e do sangue. Ele não era carne, ele não era sangue, mas ele veio participar como os filhos. Como os filhos, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. E o texto vai continuar. Para que pela sua morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E o diabo ali nós sabemos que é um adjetivo, está se tratando da transgressão da lei, né? Pecado, a transgressão da lei. Então, queridos, observem que, assim como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Então, ele, sendo Deus, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, né? E se manifestou, habitou entre nós. Então o escritor aos Hebreus diz que, no princípio, né, visto como os filhos participam da carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas. Então Jesus de Nazaré, ele veio participar das mesmas coisas. Não Jesus de Nazaré, Cristo, Deus, o Espírito, veio participar, deixa eu reformular aqui. Deus veio participar de carne e sangue na pessoa de Jesus de Nazaré. Pronto, melhorou. Jesus de Nazaré não, porque Jesus de Nazaré já era a carne e o sangue ali, se tratando do judeu, do homem, do filho do homem. Então Deus, o Espírito, ele veio participar, olha lá, das mesmas coisas, ou seja, veio participar de carne e sangue. Ele se fez homem, ele habitou entre nós, não eu e você, mas entre nós, entre a humanidade, entre o povo. Então vamos lá, tem mais? Sim. Filipenses capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, que sendo em forma de Deus, ou em outra tradução que é bem mais, eu acredito, bem mais objetiva, aqui está, que sendo em forma de Deus, outra tradução diz, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, ele sendo em forma de Deus, eterno, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Por quê? Porque ele veio participar de carne e sangue. Então ele não teve por usurpação se manifestar, se apresentar como Deus, mas sim representar a glória de Deus. Todavia, entretanto, era o próprio Deus ali encarnado. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tanto é que Filipe diz assim, Senhor, mostra-nos, quem lembra dessa passagem? Está lá em João capítulo 14. Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E a resposta do mestre é o quê? A resposta de Jesus de Nazaré. Filipe, eis que eu já estou há tanto tempo contigo, e tu ainda diz, mostra-me o Pai? Você não sabe que aquele que me vê, que vê a mim, vê o Pai que me enviou? Que eu e o Pai somos um. Eu estou aqui. Em outras palavras, é tão simples compreender isso. Eu sou o Pai, Filipe. Quando você olha para mim, Filipe, e é claro que Jesus não estava mandando olhar para os seus cabelos longos, a sua pele queimada do sol, o seu nariz um pouco comprido, assim, quase parecido com o meu, talvez maior, por ser um judeu autêntico, né? Porque não havia beleza física nele.
Não havia nenhuma formosura, não é aquele Jesus de Hollywood, dos olhos azuis, cabelos loiros, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Ele era um judeu, né? Não estou dizendo que os judeus são feios, eu acho até bonito por sinal, parece até comigo, muito lindo por sinal. Mas enfim, era aquela pessoa comum. Mas quando ele dizia, olha para mim, Felipe, quando você vê a mim, quando você vê a mim, você vê o Pai que me enviou. Porque eu e o Pai somos um. Tá dando risada, né, irmã? Você vigia, viu, irmã? Ou não concorda? Então, queridos, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas era o próprio Deus ali, em forma humana. Olha lá. 2,7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se o quê? Semelhante aos homens. Então ele esvaziou-se a si mesmo, ele se despiu da sua glória. Ele se despiu de toda a sua majestade, a sua grandiosidade. Ele se despiu de todo o seu senhorio, de todo o seu poder. E se fez o quê? Servo, fazendo-se, ele tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se fez semelhante aos homens. Isso é uma pré-existência, ele já existia, mas ele se fez semelhante aos homens. Então eu estou aqui ainda falando apenas do aspecto de Jesus, que ele já existia, ele nasceu ali de Maria, né? Concebido pelo Espírito, ele viveu lá entre os judeus, mas ele já existia, que ele era o próprio Deus, amém? Tá tudo clarinho? Eu gosto de explicar essas mensagens, mas no mínimo os detalhes, tá? Eu sei que mesmo assim alguns, não é assim, BBB, bababá, tudo bem, mas eu me esforço na medida do possível para transmitir essas mensagens, esses estudos de uma forma bem simples, né? E para que não deixe nenhum tipo de dúvida. É claro que vai ficar em alguns, mas enfim, procuro dar o meu melhor. Então, olha lá. Mas esvaziou-se a si mesmo, esvaziou-se, ou aniquilou-se, despiu de sua glória. Amém. Esvaziou-se a si mesmo, tomando uma forma de servo. Ele tomou uma forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então ele não era o homem. Então essa conversa da igreja evangélica, receba, levanta a mão que o homem da mão furada está passando por aí. Sinta ele aí, sinta. Pega na orla do manto dele, pega na orla. Não tem nada disso, irmão. Não tem nada de homem da mão furada no nosso meio. Tá? Isso é coisa do sistema religioso que olha para Jesus segundo a carne. Olha para Jesus de Nazaré, fica ali, sabe? Contemplando aquele Jesus histórico. Nós não, nós estamos no ministério do Espírito. Não tem nada de cinta ele aí. Segura na orla do manto, né? E assim como a mulher do fluxo sanguíneo tocou na orla do manto, você vai tocar no vestido de Jesus nessa noite. Que vestido, irmão? Depender de tocar no vestido de Jesus na orla do manto de Jesus para ser curado, não vai ser nunca. Não é verdade? Então, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se fez semelhante aos homens, mas não era Deus. Olha lá, 8. E achado na forma de homem, ele foi achado, encontrou-se na forma de homem. Então, durante a sua vida, ele foi achado na forma de homem. Porque nós, que ministramos a graça, ensinamos que não se deve chamar mais Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, o Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque tudo aquilo era dentro de uma perspectiva humana, tá? Aquilo foi quando ele foi achado na forma de homem, no seu ministério terreno. Ele foi levantado, apresentado no templo, foi circuncidado,
tudo aquilo, todas aquelas cerimônias. Ele participou da Páscoa com os judeus, e os religiosos insistem em chamar de Santa Ceia. Então tudo aquilo era na forma do homem, forma de homem. Ele cuspiu no lodo, né? Na argila, e passou nos olhos do cego, deu vista aos cegos, tudo aquilo na forma de homem. Eu não posso olhar mais Jesus neste padrão humano. É por isso que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, a ninguém conheçamos mais segundo a carne, segundo a forma de homem. Nesse pacto da graça, não. E ainda que tenhamos, porque Paulo estava falando para um povo, o próprio Paulo não andou com Jesus de Nazaré, tá bom? Paulo não comeu ceia, ou seja, Páscoa com Jesus de Nazaré, mas Paulo ministrava para pessoas que andaram diretamente com Jesus de Nazaré. Inclusive o próprio Pedro, por exemplo, que teve ali algumas divergências com o apóstolo Paulo em relação à doutrina. Então Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, a ninguém, agora, neste novo pacto, nesta nova aliança, agora, a ninguém conheçamos mais segundo a carne, tá? E ainda que ainda que tenhamos conhecido Jesus segundo a carne, porque ele sabia que no meio deles ali ia ter alguns que iam dizer, mas eu conheci segundo a carne, eu andei com ele segundo a carne. Você não, Paulo, mas eu andei. Então Paulo já vai logo cortando. Ainda que tenhamos conhecido Jesus segundo a carne, agora já não conhecemos mais deste modo. E aí ele vai explicar no versículo 17. Porque todas as coisas se fizeram novas nele. Que aquele que está em Cristo, nova criatura, é uma nova criação, no pacto da graça. As coisas velhas, concernente à lei, concernente o homem de Nazaré, concernente o filho de Davi, concernente ao ministério do terreno, ministério terreno de Jesus de Nazaré, passou. Então, ele diz, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Algumas pessoas, principalmente em graça, deixa eu tomar uma água aqui, porque senão eles me esculacham. Não estou generalizando, mas algumas pessoas em graça se utilizam daquele versículo para dizer assim, irmão Elcio, você não pode me julgar, você não pode me repreender, se você... para mim também. Tá? Mas eu não vou me cobrir desse jeito. Eu não posso chegar para você e dizer, você não pode me julgar se você me vê me prostituindo, se você me vê bebendo, se você me vê, sabe, mentindo, enganando. Você não pode me julgar porque nesse pacto a ninguém conheçamos mais segundo a carne. Você nunca leu, não? 2 Coríntios 5,16? É equivocado isso aí, viu, irmãos? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não conhecer segundo a carne é não conhecer segundo o ponto de vista da lei. É não conhecer o irmão segundo o ponto de vista das obras mortas. É não conhecer Jesus de Nazaré segundo o ponto de vista do ministério do Filho do Homem. Tá? A manifestação da carne. Porque agora é conhecer segundo o Espírito. É nesse sentido. Não é que eu não posso ser repreendido se eu andar dando um mau exemplo, e você não pode ser chamado a atenção se você diz que prega a graça, diz que é filho de Deus e anda aí mentindo, falando. A verdade é essa, sabe? Que não tem domínio próprio, vive de qualquer jeito, é um irresponsável, ou não tem temor de Deus, ou é desobediente mesmo, não tem outra coisa, tá? Ô irmão, mas se você falar assim, eu vou até sair do canal aqui, porque para ser sermão duro. Tá, então sai. Não, a verdade não tem que ser pregada? Então, mas tem gente que não gosta, né? É como eu conversava com o irmão ontem. E o irmão dizia, rapaz, tão abençoado que ouve a graça e aí fica fumando, fica bebendo e aí fica xingando os pastores do sistema, dizendo que é tudo ladrão, que é isso e aquilo. E o irmão falou, rapaz, que moral você tem para dizer que está na graça, que conhece a graça? Agora você fica aí fumando, bebendo, falando palavrão, e você quer ter moral para dizer que o pastor lá do sistema é ladrão, que o irmão lá tá enganado, e você? O irmão deu a coça. Boa. Por quê? Toma distraído, como diz minha filha. Toma distraído. Por quê, amados? Diz que estão em graça, mas não dão um bom testemunho. É pior do que, como o sistema diz, pior do que o mundano. Aqueles que não têm temor de Deus e não conhecem a palavra. Misericórdia de Jesus. Fogo nele.
Ah, meu irmão. O pai corrige, disciplina quem ama, né? Então, se você tiver temor de Deus, assista essa mensagem como uma disciplina, como a correção do próprio pai na sua vida. É usada a liberdade para dar ocasião à carne, né, irmão? Então vamos lá, para não perdermos aqui o raciocínio. Então, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo o quê? Desobediente? Não, sendo obediente, até a morte, morte de cruz. Ele foi obediente, amado. Nós precisamos ser obedientes ao Evangelho. Não ao homem, não à instituição, não ao pastor, ao Evangelho. Ao Evangelho. Tá, queridos? Vamos lá. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Então nós falamos de Jesus de Nazaré, ou seja, a preexistência de Deus na pessoa de Jesus, não é isso? Então Deus, o Espírito, sempre existiu, porque Deus é Espírito, ele sempre existiu, e ele estava ali encarnado na pessoa de Jesus de Nazaré, tá bom? É por isso que nós falamos. Nós não oramos em nome de Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós não oramos em nome de Jesus de Nazaré, nós não fazemos esse tipo de confissão, porque nós entendemos que foi um ministério transitório, foi restrito a Jesus de Nazaré. Hoje nós estamos no ministério do próprio Deus, do próprio Espírito, porque o Senhor é o Espírito. Então vamos lá. Eclesiastes 12, 7 diz assim: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então o pó, né, tá falando dessa matéria, né, que vai se decompor um dia, que vai morrer biologicamente, todos nós iremos morrer. O pó vai voltar à terra, ou seja, isso vai se decompor. Mas o Espírito volte a Deus que o deu. Então o Espírito já existia com Deus. Volte para Deus que o deu. Voltar é sinal que veio de algum lugar. Porque eu não vou voltar de onde eu não vim. Se eu volto, é porque eu vim de lá. Não é isso? Tá claro? Ou estou complicando? E o Espírito volte a Deus que o deu. Então o nosso Espírito, tá? Os filhos de Deus são espíritos. E esse Espírito, ele veio de Deus. E ele participou, ou está participando, no nosso caso, de carne e sangue, assim como Jesus participou das mesmas coisas. Por isso que eu vou ler aquele texto de Hebreus novamente. Só que agora eu vou pegar a parte A. Principalmente ali a introdução. O início do texto. Então o Espírito volta para Deus que o deu, depois da morte biológica. Então, se ele volta para Deus é porque ele já existia com Deus. Isso é uma pré-existência, uma vida anterior a esta que nós conhecemos. Olha lá, Jó, capítulo 38, versículo 19, diz assim. Esse capítulo de Jó é bem interessante, que é um capítulo das perguntas. Jó está questionando acerca do seu sofrimento, acerca das provações da vida, acerca, né, de tudo, toda aquela circunstância que ele estava vivendo. E nesse capítulo, é o capítulo das perguntas. Deus começa a fazer pergunta para Jó. É o capítulo das interrogações. Mas eu não pude botar o capítulo todo, obviamente. Então eu coloquei alguns versículos. Onde está o caminho? Onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? 20. Para que as tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa. Então Deus começou a perguntar a Jó. Onde está o caminho? Onde está isso? Onde estavas tu quando eu lancei o fundamento da terra? Onde estava tu quando eu criei o grande Leviatã? Onde estava tu, Jó, quando eu estendi os céus como cortina? Então ele começou a perguntar a Jó. E Jó ficou meio que espantado, perplexo. Aí Deus mesmo deu uma resposta, olha lá, versículo 21. De certo tu sabes. De certo tu sabes.
Porque já então eras o quê? Nascido. E por ser grande o número dos teus dias. Como assim, Deus? Como era que Jó ia saber quando Deus lançou o fundamento da terra? Como era que Jó ia saber quando Deus estendeu os céus como cortina? Quando Deus criou o Leviatã? Quando Deus disse que haja separação entre luz e trevas? Que haja porção seca, que haja isso, que haja aquilo? Como que Jó ia saber disso? Deus disse, de certo tu sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Então nós entendemos aqui, e aqui tem que ter a mente de Cristo, e aí os religiosos carnais caem para cima, porque não recebem essa palavra, não entendem. O que nós entendemos aqui, ou subentendemos, é que o diálogo aqui com Deus não era com a pessoa, com o personagem Jó, carne e osso, costela e pescoço. Observe que o relacionamento de Deus e Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E nós somos espíritos, porque viemos de Deus e voltaremos para Deus. Então o diálogo aqui é entre dois seres espirituais. Deus e a pessoa, não Jó, o personagem, mas Deus e aquele espírito que habitava naquele corpo, daquele homem. Aquele espírito perfeito, eterno, que habitava naquela carne fraca de Jó. Por isso que Jesus de Nazaré, ele disse para os seus discípulos, orai e vigiai. Porque o espírito está o quê? Está o quê? Quem pode me responder? Pronto. O espírito está pronto. O espírito sempre esteve pronto. Mas ele disse, a carne é fraca. Orai e vigiai porque o espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Porque o espírito sempre existiu. Então o relacionamento de Deus com Jó aqui é um relacionamento no que tange ao espírito e não à carne de Jó. Porque na carne de Jó, Jó tinha muitas indagações. Na carne de Jó, Jó tinha muitas perguntas sem respostas. Na carne de Jó, Jó tinha muitas justificativas. Eu não mereço passar por isso, porque eu estou passando por isso, mas eu sacrifico, mas eu faço aquilo, eu pago o preço, eu oro, eu rezo, eu ando de joelho, eu bebo água orada, é isso que o sistema religioso faz. Eu recebi a mão do pastor na cabeça, eu dei o dízimo mês passado, eu jejuei semana passada, eu participei da campanha de Jericó, eu participei da campanha da mulher de fluxo do sangue, eu participei da campanha dessa da Figueira Zaqueu, eu participei do Derruba Golias. Isso é a mente religiosa carnal. Então Deus anula essa humanidade de Jó e começa agora a se relacionar com Jó, espiritualmente falando. Onde foi que tu estava, Jó? Quando eu lancei o fundamento da terra? Onde foi que tu estava quando isso, quando aquilo? De certo tu sabe, Jó, porque tu já existia. Porque grandes são os números dos teus dias. Porque aqui ele estava falando diretamente com o espírito de Jó. A palavra da graça, ela vem cortando juntas e medulas e vem discernindo os pensamentos do nosso coração. Ela vem falar ao nosso homem interior, ao nosso espírito, o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira existência, a nossa verdadeira pessoa. Amém? Então Jó começou a compreender, a assimilar algumas coisas. Embora por causa da carne, Jó estava limitado, assim como nós. Por exemplo, nós cremos, isso é fé, amados, fé sobrenatural. Nós cremos que viemos de Deus. Mas nós não temos nenhum tipo de lembrança como nós éramos lá. Por quê? Porque nós estamos limitados aqui a carne e sangue, participando de carne e sangue. É por isso que eu tenho pregado, e esse é o meu posicionamento de alguns irmãos, que no céu não haverá lembrança da terra. Porque nós que somos espíritos e viemos de Deus, aqui na terra nós não temos lembrança do céu. Então quando nós partirmos daqui, nós não vamos levar lembrança da terra para lá. Se nós não trouxemos lembrança de lá para cá, por que eu vou levar lembrança daqui para lá?
Pegou aí? Segurou o manto aí? Recebeu aí a revelação do mistério? Ô, da maçária! Entendeu, amados? Porque nós cremos que fomos espíritos, e nisso todos os pregadores da graça concordam. Nós somos espírito. Viemos de Deus e voltaremos para Deus. Mas nós não temos lembrança do que aconteceu no céu. Jó também não tinha. Deus começou aqui a tocar no assunto, de certo tu sabes, tal, mas Jó estava voando. Então nós não temos. Eu creio que eu estive lá, que nós estávamos lá, nós éramos de lá. E é isso que o texto aos Hebreus vai dizer, e eu vou ler novamente. Os filhos participam de carne e sangue. Então filhos são espíritos que participam de carne e sangue. Mas nós não lembramos. Nós não temos memória, lembrança daquilo que éramos lá em cima. Lá em cima, uma força de expressão, na eternidade. Lá em cima, daqui a pouco vão dizer, você está pendurado em algum lugar, na eternidade. Então, daqui para lá também, nós não vamos lembrar nenhum tipo de memória. Ou levar nenhum tipo de memória, melhor dizendo. Não vou lembrar, mesmo porque o próprio Jesus já disse que não ia lembrar. Jesus disse no céu, nem se darão, nem receberão, nem se darão em casamento, porque todos serão como os anjos. São espíritos. Ou seja, vão participar de uma outra natureza que não tem nada a ver com a terra. Por isso que Paulo, falando em 1 Coríntios 15, quando ele fala lá nos versículos 40 em diante, que ele fala, uma é a glória do terrestre e outra é a glória dos celestes. E a glória do terrestre é terrena. A glória do celeste é celestial. E uma se difere de glória da outra. A glória do homem natural não é a glória do homem espiritual. A glória de Jó não era a glória do espírito perfeito de Jó. Entenderam, amados? Mas vamos lá. E o próprio Jó, ele vai dizer isso. Que ele não entendia muita coisa. Ainda que Deus disse, de certo tu sabes, o próprio Jó vai dizer. Jó capítulo 10, versículo 11 diz assim. De pele e de carne me vestiste. De pele e de carne me vestiste. Então, peraí. Então eu tenho uma consciência de que eu não sou pele e carne. De ossos e nervos me teceste. Então Jó tinha uma consciência aqui que ele não era carne e sangue apenas. Ele disse, de pele e de carne me vestiste, de ossos e nervos me teceste. O que é que Jó estava falando? Eu já existia, eu já era antes, isso é uma pré-existência, e agora eu estou participando de carne e sangue. E o Senhor, ele está dizendo, de pele e de carne me vestiste. Não foi eu que me vesti, foi o Senhor que me vestiu. De pele e de carne me vestiste. De ossos e nervos me teceste. Pegou aí, amado? Então Jó já existia. Jó entendeu que ele era um espírito. Por isso que Deus falou lá no versículo anterior, que nós lemos. De certo tu sabes, porque grandes são os números dos teus dias. Então Jó estava declarando, eu sou um espírito, é isso que Jó estava falando. Eu sou um espírito, que fui vestido ou revestido de pele, de carne, ossos e nervos. Pegou aí? Você é um espírito que está, você que está me acompanhando aí ao vivo, você que vai assistir a mensagem depois. Os filhos de Deus, filho da perdição é outra história. É alma vivente, não tem um espírito eterno. É só biologicamente. Nasceu biologicamente, viveu, cumpriu um propósito que todos vão cumprir, humanamente falando. Não é necessariamente que ele tem que ser uma pessoa ruim, só é um filho da perdição. E perdição é porque é ausência de vida eterna. Não é necessariamente que ele tem que ser um perverso maligno. Muitos sim, tá? Mas não significam necessariamente que todo filho da perdição tem que ser um assassino, um estuprador, isso e aquilo. Um exemplo é o próprio Judas, que era filho da perdição, e se nós formos olhar para os pecados dessas pessoas que se dizem homem de Deus aí, é pior do que Judas. Judas só fez, biblicamente falando, né? Se bem que já era demais, né? Trair o mestre, vender Jesus. Mas o pior nós estamos vendo aí. Tem gente vendendo Jesus até hoje aí, nos púlpitos aí. Tá, queridos? Então, de pele e de carne me investiste, isso é um espírito eleito. De ossos e nervos me teceste. Então Jó estava declarando, eu reconheço que eu sou um espírito. Só que eu ganhei uma forma humana. Eu fui revestido, ou vestido
de uma forma humana. Olha que palavra que ele vai dar no 12. Olha. Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito ou o teu corpo? O meu espírito ou a tua carne? O espírito. Vida e misericórdia me concedestes, e o teu cuidado guardou o meu espírito. É isso que Jó declarou: eu sou um espírito que estive guardado no Senhor e vim participar de carne e sangue. Isso é pré-existência. Deixa eu tomar uma água aqui. Amém, amado? Que palavra! Essa palavra alegra o nosso espírito, né? Por isso que Paulo disse: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, a carne que se corrompe, todavia o nosso homem interior, o espírito, se fortalece, se renova diariamente. Ainda que o nosso homem interior se corrompa, ainda que o nosso homem exterior, carne, se corrompa, o nosso homem interior, o nosso espírito, se renova e é edificado pelo Pai. Amém? Então, queridos, vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou meu espírito. Então, o espírito de Jó sempre existiu. Por isso que o Salomão, escrevendo lá em Eclesiastes, ele disse: o pó volta para a terra como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Porque o espírito sempre esteve no cuidado de Deus. Por isso que salvação eterna não se perde, amado. Porque a salvação eterna não é para a tua carne, é para o teu espírito. E o teu espírito nunca precisou ser salvo. Ele sempre esteve no cuidado de Deus. Ele sempre existiu com Deus. Ele sempre foi um com Deus. Ele sempre esteve ligado a Deus. Somos quem somos em Deus. Amém? Então o espírito não perde salvação. Agora, perde salvação é a alma, né? Perde salvação é a mente, perde a direção, perde o equilíbrio, perde a razão. Então aí que vem a questão do evangelho para restaurar esta alma aqui e te mostrar que tu é um espírito que sempre esteve no cuidado de Deus. Esta é a restauração da alma. Conserva a tua alma salva. Esse evangelho, essa palavra, por exemplo, esse tema, conserva a minha alma salva. Rapaz, eu passei por isso e aquilo. Eu tive um acidente de moto tal ano, falando de mim, né? Por que eu não parti naquele tempo? Porque não era o tempo. A carne não tinha que morrer naquele tempo. Porque Deus estava sempre guardando o meu espírito. Entenderam, amados? Espírito nunca morre. Sempre foi eterno. Olha lá. 13. Porém estas coisas as ocultar-te no teu coração. Então Deus não revelava isso para Jó. Até chegar lá no capítulo 38 que nós lemos, e no versículo 21, quando Deus disse para Jó, ali Deus revelou: de certo tu sabes porque tu já existia, porque grandes são os números dos teus dias. Mas antes disso aqui, ó, Jó disse: porém estas coisas as ocultastes no teu coração. Bem sei eu que isso esteve contigo. Tudo sempre esteve com Deus. Tudo sempre esteve no controle de Deus. Mas Jó não sabia. Jó não tinha essa consciência espiritual. Nós não temos essa consciência espiritual de como nós éramos na eternidade. Porque nós viemos de lá. Então nós não temos consciência de como era lá na eternidade. Então, Jó disse: porém estas coisas as ocultastes no teu coração, ou guardaste consigo mesmo, né? Bem sei eu que isso esteve contigo. É por isso que lá no capítulo 42 de Jó, no versículo 2, ele diz: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Quando ele entendeu que ele era um espírito que sempre esteve no cuidado de Deus. Que a carne dele, embora passasse por aquilo tudo, mas o espírito estava aperfeiçoado, porque ele era um eleito, era um espírito, era uma vida, né? Uma pré-existência que ele tinha. No versículo 5, lá do capítulo 42, do mesmo livro de Jó, ele disse: antes eu ouvia falar, mas hoje os meus olhos, e olhos ali não está falando de olhos físicos,
Jó está falando do olhos do entendimento, né? A mente dele se abriu. Hoje, os meus olhos, eu posso entender, a minha mente te compreende, Deus. É isso que Jó estava declarando. Antes eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu te conheço. Hoje eu entendo, Deus, que eu fui um espírito que ganhou carne e sangue. É isso que Jó estava falando. Hoje eu entendo, Deus, que eu fui um espírito que fui revestido de pele, de carne e ossos e nervos. Hoje eu entendo, Deus, que o teu cuidado guardou o meu espírito e o Senhor me concedeu vida. Eu entendo, Deus, que estas coisas tudo ocultaste no teu coração. Bem sei eu que tudo isso esteve com o Senhor. Aí Jó disse, hoje os meus olhos te veem. Amém? Lindo a palavra de Deus, é maravilhosa. Olha lá, Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Enfim, como era que Deus ia eleger antes da fundação do mundo? Sim, antes da fundação do mundo, e o mundo aqui é cosmo, criação. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus já havia nos elegido nele. Deus já havia nos escolhido nele, nos predestinou nele. Aí, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então foi uma escolha antes da criação do cosmos. Isso chama pré-existência. Você já existia antes, aonde? Nele. Você é um eleito? Nele. Pegou aí? Antes da fundação do mundo. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, Deus conheceu antes. Não foi depois que você nasceu. A religião diz, você, irmão, você é Elso. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aí Elso, há uns 17 anos atrás, sim, eu aceito Jesus como meu Salvador. Ô Jesus, escreve aí o nome do nosso irmão agora, Elso. Antes ele não era meu irmão não, mas agora é que ele agora aceitou Jesus. Escreve aí o nome de Elso no livro da vida, Senhor. Salva esse infeliz aí, esse filho do capeta. É isso que a religião pensa. Porque agora o Senhor está conhecendo, porque Ele está te confessando. Não, olha lá. Porque os que dantes conheceu. Deus que conhecia. Eu vou apresentar uma criança a Deus no templo, porque Deus não conhece. Os que dantes conheceu. Deus já conhecia. Para que apresentar uma criança no templo? Mas Jesus foi apresentado, sim, um ritual judaico. Uma cerimônia judaica para ser circuncidado. Não tem nada a ver com o espírito. Era uma questão cultural, religiosa dos judeus. Entenderam, amado? Porque os que dantes conheceu. Então, Paulo falando a Timóteo, lá no capítulo 2, versículo 19, Paulo diz, o Senhor conhece os que são seus. E todo aquele que profere o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. É para apartar da iniquidade, não é para se envolver com a iniquidade. Não é para se envolver com a carnalidade, é para se apartar, porque conhece o Senhor. O Senhor conhece os que são seus. E todo aquele que profere o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Como eu falei no início, o exemplo foi Jesus, o filho, Jesus de Nazaré, que era Deus e tomou a forma de homem. Era o Espírito, né? O Eterno, ganhando uma forma humana. Ele foi o modelo. Então, os que dantes conheceu. No versículo 30 ele vai dizer, e aos que conheceu, estes também predestinou. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Observe a sequência. Deus não transforma bode em ovelha, como o sistema pensa, ou trigo, ou joio em trigo. É uma sequência de um propósito, é uma revelação que nós compreendemos o passo a passo da obra perfeita de Cristo. Aos que dantes conheceu, ele predestinou. Então os predestinados são os filhos que ele conheceu antes, são os espíritos. E aos que predestinou, ele chamou. E aos que chamou, humanamente falando, principalmente os judeus que estavam debaixo da lei, ele justificou da condenação e morte, por causa da lei.
E aos que justificou, ele também glorificou, colocou num posicionamento de glória. E é esse o estado que a igreja se encontra hoje, é um estado de glória, porque nós não passamos pela lei, nós já estamos nesse estado de glória, de vida eterna, no Pai, tá bom, queridos? Totalmente perfeitos e aperfeiçoados. Olha lá, sim, Hebreus 2,14, voltamos lá àquele texto. E visto como os filhos participam da carne e do sangue. Então nós lemos lá sobre Jesus, também ele participou das mesmas coisas. Agora eu quero frisar aqui a parte A. Visto como os filhos participam da carne e do sangue. Então os filhos aqui são os espíritos. Não é a carne e o sangue que é filho. Não é Elcio Jesus dos Santos que é filho. Não é a irmã Sônia que é filha. Não é a irmã Maria que é filho. Não é o irmão Geraldo que é filho. Não é o irmão Pedro que é filho. Não é a irmã Joana. Não, não. Os filhos são espíritos. E espíritos não tem nome, não tem sexo. Os filhos são os espíritos. E visto como os filhos participam da carne e do sangue. Assim como Jesus, também ele participou. Então os filhos são espíritos que participam da carne e do sangue. Amém, queridos? Então nós somos espíritos. Isso é pré-existência, mistério revelado, porque o sistema até hoje está debaixo desse mistério que não entende nada com nada. Versículo 9, Hebreus 12. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, ou reverenciávamos, né, dependendo da tradução aí. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Olha que coisa linda, mano. Olha para isso. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Que palavra impactante. Que palavra digna de toda aceitação. Então Deus é Pai dos Espíritos. Deus não é Pai da carne. Livro histórico de João, capítulo 1, versículo 1 diz: aos quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Os espíritos da vontade do Pai. Da vontade de Deus. Os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Amém, queridos? Que essa palavra esteja impactando o teu coração e que você compartilhe aí para que os nossos irmãos no sistema religioso que estão amedrontados, com medo de perder a salvação, sabe? Achando também, enganados, achando que vão um dia ressuscitar com um corpo físico, parecendo um zumbi, e subir assim, parecendo um bocado de boneco. Tudo engano, amado. Não entenderam. As palavras que eu vos digo, disse Jesus, João capítulo 6, 63, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. A carne para nada presta, para nada serve. A palavra de Cristo é espírito para o nosso espírito. E os espirituais, ele discerne tudo muito bem e de ninguém eles são discernidos. E nós encerramos aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 23. Daqui a pouco tem GG, né? Olha lá, nós encerramos aqui, Hebreus 12, 23. E a igreja dos primogênitos, inscrito na igreja evangélica pentecostal. E a igreja dos primogênitos, inscrita no caderno de membros do pastor presidente, inscrita no monte da oração, inscrita na campanha do jejum. E a igreja dos primogênitos, inscrita nos céus. Inscrita nos céus. Os filhos
sempre estiveram com seus nomes no livro da vida, tá? E não é um livro literal, tá? Porque tem gente que pensa que é tudo literal. Não é um livro lá que Jesus escreveu o nome, não. Isso é uma metáfora, é uma figura de linguagem. É garantido na eternidade, pronto. Nós temos, os filhos sempre tiveram os seus nomes inscritos nos céus. Não escrito com tinta nem com caneta. Você não é filho de Deus quando você se tornou evangélico. Eu lembro que eu tinha 23 anos quando eu aceitei Jesus. E a religião me ensinou que antes daquilo eu era um filho da perdição. E a partir daquele momento que eu levantei a mão, passei a ser filho de Deus. Hoje eu entendo que o meu nome sempre esteve inscrito no coração do Pai. Eu sempre estive com o Pai. O meu espírito sempre foi perfeito no Pai. O teu espírito sempre esteve no Pai. Agora eu não sabia, o Senhor ocultou tudo isso. Mas hoje, os meus olhos, a minha mente, conseguem entender e discernir. Eu posso agradecer e louvar. Obrigado, meu Criador. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando aos meus irmãos, que não é carne e sangue, mas são espíritos aperfeiçoados. Falando da minha família da fé, que não é carne e sangue, espíritos aperfeiçoados. Falando à igreja, que não é um templo feito por mãos de homens, mas são espíritos aperfeiçoados. Obrigado, Cristo, Criador, por me dar este privilégio de compreender e transmitir essa mensagem de uma forma que gera cura, que gera paz, descanso na mente espiritual, tá? No entendimento racional daquele que de fato é um filho de Deus. E a igreja dos primogênitos inscritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Por isso que Paulo, falando aos Colossenses, capítulo 2, versículo 10, Paulo diz: e estais perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. O que está perfeito em Cristo não é a tua carne. Você não está perfeito em Cristo porque você se veste diferente, porque você come diferente, porque você fala diferente, Pai do Senhor, varão, terra lamachúria, não é nada disso. Você não está perfeito em Cristo porque você jejua. Você não está perfeito em Cristo porque você lê mais a Bíblia. Você não está perfeito em Cristo porque a igreja evangélica que você faz parte é mais poderosa. Você não está perfeito em Cristo porque o seu pastor é rico. Você não está perfeito em Cristo porque o teu pastor é fogo puro. Você não está perfeito em Cristo, é que eu estou falando agora para essa mensagem que vai ser ouvida pelo sistema. Você não está perfeito em Cristo porque você jejuma, porque você dá dízimo. Você não é perfeito em Cristo porque você guarda sábado. Você não é perfeito em Cristo porque você vai no monte. Você não é perfeito em Cristo porque você vai para a chamada escola dominical. Você não é perfeito em Cristo porque você lava o salão da igreja evangélica. Você não é perfeito em Cristo porque você dá sopa aos pobres. Você não é perfeito em... Não. Você é perfeito em Cristo porque você é um espírito aperfeiçoado. Você é perfeito em Cristo porque existe um amor de Deus em você. E o amor é o vínculo de toda a perfeição. E a maior prova de amor foi Deus dar por meio de Cristo para vir morrer pela humanidade. Pelo seu povo, especificamente no derramamento do sangue. Mas que também nós fomos, como filhos, como espíritos aperfeiçoados, fomos também, de alguma forma, alcançados ou beneficiados. Tá bom, queridos? Graça e paz, muito obrigado por estar conosco. Percebi que muitos irmãos, embora não estejam aí ao vivo, receberam esta palavra, deixaram aí seu like. Coisa boa. Compartilhe à vontade, se inscreva no canal quem não é inscrito, tá bom? Nós gravamos uma mensagem ontem, uma palavra maravilhosa sobre a questão do Espírito que fala a igreja. Eu acabei não falando sobre uma mensagem anterior que eu estava gravando aqui com vocês, aqui de casa, e faltou energia, né? E aí eu não concluí o raciocínio da mensagem, que foi sobre as contaminações do mundo, não é isso? Faltou energia e aí eu tive que encerrar a mensagem imediatamente. Mas só faltava também um versículo para ser lido, e aí a mensagem de fato já estava encerrando, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Amanhã, permitindo o Papai do Céu, vamos estar aqui com vocês de novo, trazendo mais um pouco das Escrituras, da Palavra do Pai, para crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso eterno Criador.
Graça e paz, beijo no coração e vamos que vamos a cada dia na graça e no conhecimento do Pai.